Fala galera do primeiro ano, beleza com vocês? Bom pessoal, vamos iniciar então o nosso quarto bimestre hoje, tá? O nosso quarto bimestre para finalizar esse ano de 2020, esse ano letivo, bem atípico, porém conseguimos aí, estamos conseguindo, né? Superar todos esses desafios que esse momento nos impõe, beleza? E nesse bimestre, a gente vai trabalhar, pessoal, agora com os cálculos químicos estequiométricos e os estudos dos gases, beleza? Ou seja, a gente vai entrar agora, pessoal, numa parte da química que faz parte do que a gente chama de química analítica. Tá? Por quê? Porque a gente vai analisar a matéria e essa análise é uma análise de forma quantitativa. Por isso que nós vamos trabalhar agora com cálculos, porque nós vamos analisar quantidades de matéria em relação a reações, em relação, né, a gases, enfim. E aí, para a gente poder iniciar, a gente precisa entender, né, algumas grandezas dentro da química, tá certo? E a primeira delas, e uma das mais importantes, é a massa atômica, tá bom? Bom, a gente sabe, pessoal, que massa atômica, né, lá no primeiro bimestre a gente viu isso, né, que a massa de um átomo, que é simbolizada pela letra A maiúscula, ela é calculada, né, pela soma dos prótons mais nêutrons. A gente já viu isso. Então, a massa de um átomo nada mais é do que aquilo que ele tem dentro do seu núcleo, partículas positivas e as partículas neutras. Beleza? E essa massa, ela é medida em unidade de massa atômica, né, que é o Uzinho minúsculo, tá certo? Bem, essa compreensão de que a massa de um átomo é medida em unidade de massa atômica veio de estudos do átomo de carbono. Ele foi um dos primeiros a serem estudados, né? O elemento químico carbono, tá certo? E aí, o que acontece? Viu-se que o elemento químico carbono, mais especificamente o isótopo, né, de massa 12, certo? Do carbono, o isótopo de massa 12, viu-se que se esse átomo for dividido em 12 partes, beleza? 12 partes. Cada uma dessas partezinhas corresponde, ó, cada parte do átomo de carbono dividido em 12, ó, vamos supor que seja dividido em 12 partes. Cada parte é uma unidade de massa atômica. Então, o carbono de massa 12, ele tem o quê? 12 unidades de massa atômica, beleza? Então, foi convencionado que esta massa, ó, a massa de um elemento químico, ela tem este mesmo valor. Se um elemento químico tem massa 30, quer dizer que aquele átomo ele pode ser dividido em 30 partes, cada parte tendo uma unidade de massa atômica. Tá certo? Essa massa atômica ela está expressa na tabela periódica. Se a gente pegar a tabela periódica aqui, ó, nós vamos ver a massa dos elementos. Por exemplo, ó, vanádio, 50,9. Ué, pessoal, mas 50,9, essa massa está decimal, né? Se a gente reparar, todas as massas na tabela periódica são números decimais. Na verdade, pessoal, é porque lá na tabela periódica está expressa o que a gente chama de massa atômica média, né? A massa atômica média, ela nada mais é do que a massa atômica dos isótopos existentes, ok? Massa atômica média dos isótopos existentes. A gente sabe que os elementos químicos existem em formas isotópicas. Então, por exemplo, o próprio átomo do carbono, não existe só carbono de massa 12, existe carbono de massa 14. Então, a massa do átomo de carbono que está expressa na tabela é a massa atômica média de todos os isótopos que existem na natureza, tá? Que existem, né, no nosso planeta. E como se calcula uma massa atômica média? Ó, massa atômica média é igual. E aí nós vamos ter que fazer um cálculo de acordo com a abundância desses isótopos.
Então vamos supor, vamos calcular a massa atômica média do elemento químico boro. Então vamos supor que exista boro com massa 10, tá certo? E que este isótopo ele tem abundância de 20% na natureza, e existe o isótopo do boro de massa 11, que existe na natureza na abundância de 80%. Como a gente faz? Então a gente faz o seguinte, a gente pega a massa do isótopo vezes a sua abundância mais a massa do outro isótopo vezes a sua abundância e divide pela soma das abundâncias. As abundâncias aqui, 80 com 20 dá 100. Então, dividido por 100. Tranquilo? Então, a massa atômica média desse elemento químico, que no caso aqui é o boro, vai ser o seguinte: 10 vezes 20 é igual a 200. Mais 11 vezes 80 é igual a 880. Dividido por 100. Ok? Então, massa atômica média é igual 200 com 880, 1080. Dividido por 100, beleza? Pode cortar o zero aqui e um zero aqui, vai ficar 108 dividido por 10. Logo, massa atômica média é igual a 10,8. O quê? Unidade de massa atômica. Então, reparem que deu um número decimal, Por que deu um decimal? Porque nós estamos falando de massa atômica média, tá bom? Dos isótopos existentes do boro, tá bem? Por isso que lá na tabela periódica, então, a gente encontra massas atômicas decimais. Porém, vamos trabalhar com as massas atômicas, pessoal, de forma arredondada, para facilitar a nossa vida. Né? Então, o critério de arredondamento vai ser o seguinte: quando der o número, se a massa, né, for 0,1, 0,2, arredonda para baixo. Beleza? Para 0,0. Se for 0,3, 0,4, 0,6 e 0,7, arredonda, pessoal, para 0,5. Beleza? Se for 0,8, 0,9, arredonda para cima, né? Vai arredondar 0,0, mas aumentando o número para cima. Beleza? Então, por exemplo, aqui, 10,8. 0,8 arredonda para cima. Então, vai ficar o quê? 11,0. 11. Tá? A gente vai trabalhar, então, com a massa arredondada, para facilitar, obviamente, a nossa vida. Beleza? Bom, isso, pessoal, é a massa, beleza? De um átomo. De um átomo. Só que a gente sabe que os átomos na natureza não são encontrados na forma atômica, né? Eles, na verdade, por necessidade de se estabilizarem, se a gente lembrar lá das nossas aulas de ligação química, os átomos, grande maioria, tem a necessidade de estabilizar eletronicamente. Então, para isso, eles fazem ligação química. E as ligações químicas formam o quê? Moléculas. Tá certo? E aí, pessoal, se uma molécula é formada de átomos, a gente também consegue calcular a massa de uma molécula. Massa molecular e massa fórmula é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que massa molecular está calculando a massa de substâncias, ok? Que são formadas por ligação covalente, ou seja, são chamadas de compostos moleculares. A massa fórmula, ela está calculando a massa de substâncias que são formadas por ligação do tipo iônica. Tá certo? Mas, em resumo, a forma de calcular a massa dessas substâncias é a mesma. Glicose, C6H12O6 é glicose. Então, a gente calcula aqui o quê? Massa molecular, porque glicose é um composto orgânico formado por ligações covalentes. Sulfato de alumínio, aqui a gente vai calcular massa fórmula. Por quê? É um composto iônico, né? Formado por ligação iônica, já que enxofre e oxigênio são ametais e o alumínio é um metal, tá bem? Então, como é que a gente calcula, né, a massa molecular ou massa fórmula?
Muito fácil, pessoal. Para isso, a gente tem que consultar na tabela periódica a massa dos elementos, né? A massa dos átomos que compõem aquela molécula. Então, vai lá na tabela e vê qual é a massa do carbono. Então, ó, carbono massa 12. Lembrando que a gente vai trabalhar de forma que arredondada. Então, ó, 12 é a massa de um carbono vezes a quantidade do carbono, que são 6 nessa molécula, ó, vezes 6. Mais massa do hidrogênio. O hidrogênio tem massa 1 vezes 12 hidrogênios que tem na molécula. Mais massa do oxigênio, ó, 16 vezes a quantidade de oxigênios na molécula, que é 6. Tranquilo? Agora, obviamente, é só fazer a continha, né? 12 vezes 6, que é igual a 72, mais 1 vezes 12, que é 12, mais 16 vezes 6, que é 96. Somou isso tudo, 96 mais 12 mais 72, 180. 180 o quê? Unidades de massa atômica, né? Porque a gente está falando de massa molecular, que é o conjunto de átomos. Beleza? E os átomos são medidos em unidades de massa atômica. Ah, pessoal, mas por que é unidade de massa atômica? Pessoal, porque imagina medir a massa de um átomo em gramas. É um número muito infinitamente pequeno. É um número muito pequeno. Ok? Gramas é uma unidade de medida de massa mais palpável para nós, né? Nós conseguimos perceber melhor qual é a unidade de massa quando a gente fala de grama, de quilograma. Porém, um átomo é muito pequeno. Para vocês terem noção, uma unidade de massa atômica, ela equivale, né, em gramas. Ó, uma unidade de massa atômica equivale em gramas 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Olha só esse número, pessoal, que número pequeno. Você vai andar com a vírgula aqui, ó, 24 casas decimais aqui para a esquerda. É um número muito, muito, muito pequeno, tá certo? Então, para facilitar a vida, foi convencionado na química a utilização da unidade de massa atômica para a medida de massa de átomos e moléculas, tá bem? E aqui, ó, a mesma coisa para o sulfato de alumínio. Isso aí agora é massa fórmula, porque a gente está falando de composto iônico. Só essa diferença. Mas é só ir lá na tabela periódica, lá, ó. Massa do alumínio, 27. Quantos alumínios são? 2. Mais massa do enxofre. Ó, o enxofre, ó, 32,1. Então, vírgula 1, arredonda para baixo. Então, 32,0 vezes a quantidade de enxofre. Ó, tá vendo esse 3 aqui fora? O 3 é para o oxigênio e para o enxofre. Então, 32 vezes 3. Mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes a quantidade de oxigênio, que aqui são 4, mas são 3, é só 4, então 4 vezes 3, 12. Tranquilo? Show de bola. Agora, só proceder com a continha para chegar na conta aqui, no valor da massa fórmula. Então, 27 vezes 2, 54, mais 32 vezes 3, 96, mais 16 vezes 12, 192. Igual, vou botar esse valor aqui embaixo, para não ficar muito apertadinho ali. Então, 192 mais 96 mais 54 é igual a 342 unidades de massa atômica. Tá aqui. Massa molecular e massa fórmula, né? Tudo bem, gente? Sem problemas, né? Até aqui tranquilo. E aí, o que acontece? Foi observado, pessoal, que toda vez que a gente pegava uma massa em gramas de uma determinada substância correspondente à sua massa molecular ou atômica,
o número de moléculas ou átomos sempre era o mesmo. Como assim, professor? Não entendi. Ó, se a gente pegar, por exemplo, 12 gramas, ó, a massa do carbono não é 12? Então, vou utilizar aqui como exemplo o carbono. Se nós pegarmos uma amostra, uma amostrazinha, um tubo contendo somente átomos de carbono, numa quantidade de 12 gramas, ó, 12 gramas de carbono puro, beleza? O que que acontece? Se a gente pegar essa massa de 12 gramas de carbono e avaliar quantos átomozinhos tem lá dentro de carbono, quantos átomozinhos de carbono tem lá dentro desses 12 gramas de carbono? O valor encontrado foi 6,02 vezes 10 elevado a 23. 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Ah, professor, beleza. E daí, né? E daí, pessoal, que isso aqui se repetia para qualquer número, para qualquer átomo. Por exemplo, a massa atômica do cloro é 35,5, né? Ó, cloro. A massa dele é 35,5. Então, se a gente pegasse uma amostra de 35,5 gramas de cloro puro, a quantidade de átomos de cloro que a gente encontrava era o quê? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se nós pegássemos sulfato de alumínio, essa substância química, nesta quantidade em gramas, ou seja, se nós pegarmos o sulfato de alumínio na quantidade de 342 gramas, a quantidade de moléculas, porque isso aqui é uma molécula, não é um átomo, a quantidade de moléculas que a gente encontrava nessas 342 gramas era de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E esse número se repetia sempre. Então, este número, né, essa percepção, ela foi concebida por um químico e físico chamado Amadeu Avogadro. E é por isso este número ficou conhecido como constante de Avogadro. Por que constante? Porque é um número que se repetia. Porém, pessoal, imagina, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas é muita molécula. Imagina andar 23 casas decimais aqui para a direita. Ó, o número é muito, 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 muito grande. Então, na química, convencionou-se uma unidade de medida para facilitar a quantidade de moléculas ou de átomos. Tá certo? Que é o mol. Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas vai corresponder sempre à quantidade de 1 mol. Então, a gente pode afirmar, pessoal, que um mol de qualquer coisa, tem sempre esta quantidade de coisas. Se eu pegar, por exemplo, borracha. 1 mol de borracha tem quantas borrachas? 6,02 vezes 10 a 23 borrachas. 1 mol de lápis tem 6,02 vezes 10 a 23 lápis. Se eu pegar 1 mol de estrelas, 1 mol de estrelas corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 estrelas. Beleza? Tudo bem, gente? Perfeito. E aí, ó, se a gente relacionou massa, olha aqui, ó, a unidade de massa, beleza? Em gramas. Com quantidade em mol, reparem que esta relação gera aquilo que a gente chama de massa molar. Por quê? Pessoal, se 342 gramas significa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e que corresponde a 1 mol, eu posso simplesmente dizer que 342 gramas de sulfato de alumínio corresponde a 1 mol de alumínio.
Então, eu posso reescrever isso dessa forma, 342 gramas por mol. O que significa que a cada 342 gramas de sulfato de alumínio, eu tenho 1 mol de sulfato de alumínio. E isso daqui é nada mais, nada menos do que a massa molar. É a representação da massa em mol. Massa por mol, tá vendo? Show de bola? Muito fácil, né? Se eu perguntar qual é a massa molar da glicose, massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Significa que a cada 180 gramas de glicose, nós temos 1 mol. Massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Massa molar do cloro, 35,5 gramas por mol. E assim por diante. Tudo bem? Beleza. Agora, pessoal, quando a gente trabalha com substâncias que são gasosas, gases, né? Substâncias que são gases, ou seja, estão no estado gasoso na temperatura ambiente, certo? 1 mol de qualquer gás, naquilo que a gente chama de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que é uma condição normal de temperatura e pressão? É quando o gás encontra-se a 0 graus Celsius de temperatura e na pressão de 1 atmosfera, que é a pressão ao nível do mar. Então, se um gás está a 1 atm e a 0 graus Celsius, a gente diz que 1 mol deste gás, ele sempre vai ocupar o mesmo volume, que é o volume de 22,4 litros. Qualquer gás nesta condição ocupa sempre, né, 1 mol dele sempre ocupa este volume. Tá certo? Beleza, galera? Isso, obviamente, só para substâncias que são gases, ou seja, estão no estado gasoso na temperatura ambiente. Tá certo? Bem, o que acontece, pessoal? Isso daqui, este volume relacionado ao mol, a 1 mol, a gente chama de volume molar. Olha, volume molar. Beleza? Bem, pessoal, essas são algumas relações importantes quando a gente fala de quantidade de matéria, né? Saber que a massa do átomo, a massa da molécula, em gramas corresponde à constante de Avogadro, que a constante de Avogadro, ela nada mais é do que a quantidade de 1 mol, que 1 mol de uma substância, em relação à sua quantidade em gramas, é a massa molar, e que os gases, quando em condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa este volume. Beleza? E assim a gente começa agora, pessoal, a fazer algumas relações matemáticas. Então, olha aqui, ó, vamos ver uns exemplos aqui para a gente poder entender isso de forma melhor, né? Um exemplo, ó. Um exemplo. Vamos supor que a gente tem um recipiente, ó, um recipiente com, vamos colocar 50 gramas, olha só, hein? Um recipiente com 50 gramas de cloreto de sódio. Beleza? Um recipiente com 50 gramas de cloreto de sódio. Quantas moléculas do sal, ó, do sal há nesse recipiente? Olha só. Com a nossa análise de grandezas químicas, né, de cálculo químico, a gente consegue saber quantas moléculas tem nesse recipiente. Então, primeiro, o que é cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, NaCl. Beleza? A gente já viu lá ensaios como, a partir do nome, representar a sua fórmula, né? E aí, pessoal, para a gente poder saber isso, a gente tem que saber qual é a massa molecular, né? Na verdade, aqui massa fórmula, porque o cloreto de sódio é um composto iônico. Então, beleza. Lá na tabela periódica, sódio, massa 23.
vezes 1 sódio só, mais cloro, que é 35,5, vezes 1 cloro, beleza? 23 vezes 1 mais 35,5. Então, isso aqui dá 58,5 unidades de massa atômica. E aí eu posso afirmar que a massa molar do cloreto de sódio é o quê? 58,5 gramas por mol. Olha só, massa molar. Tá certo? Bom, eu tenho um recipiente com 50 gramas de cloreto de sódio. Eu quero saber 50 gramas de cloreto de sódio, quantas moléculas possui? Olha só. Isso é o que está sendo perguntado. Ó. Quantas moléculas do sal há nesse recipiente? Ó, quantas moléculas do sal há no recipiente com 50 gramas do sal? Beleza? Pessoal, agora nós vamos utilizar bastante regra de 3. Então, quem tem dificuldade com regra de 3, dá uma olhadinha de novo em regra de 3 matemática, mas muito simples, tá? Regra de 3 molinha, sem muito problema, tá bem? Regra de 3 simples, sem muita dificuldade, tá bom? Então, ó, no recipiente de 50 gramas de cloreto de sódio tem X moléculas do sal, sendo que 58,5 gramas aqui, ó, 58,5 gramas do sal corresponde a 1 mol. E 1 mol são quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é a constante de Avogadro. Tudo bem? Agora ficou fácil, né? Porque agora deu uma regrinha de 3, só multiplicar aqui cruzado. 58,5x é igual 50 vezes 6,02. Dá 301 vezes 10 elevado a 23, né? Multipliquei o 50 pelo 6,02, a potência de base 10, eu trago junto. X é igual 301, vezes 10 a 23, dividido por 58,5. Beleza. Logo, x é igual 301 dividido por 58,5 dá 5,14. 5,14 vezes 10 elevado a 23. Ok? Então, isso aqui é o número de x, o quê? Se é x moléculas, né? Que a gente quer saber. Então, moléculas. Olha só que interessante. Tá? Então, eu sei que em 50 gramas de cloreto de sódio, se eu pesar, né, numa balança 50 gramas de sal de cozinha, na verdade, sal de cozinha tem mais do que cloreto de sódio, tá bom? Mas se eu pegar ali 50 gramas de cloreto de sódio puro, né, eu vou ter qual a quantidade de moléculas? Aqui, ó, esta quantidade de moléculas vai ser a quantidade que tem neste recipiente, tá vendo? E assim, nos cálculos químicos, nós vamos utilizar essas situações, beleza? Nós vamos conseguir analisar a quantidade de matéria a partir, né, dessas continhas com regra de 3, tá bom? Então, pessoal, se liguem no nosso roteiro de aula, façam os exercícios propostos para vocês poderem conseguir entender cada vez melhor e a gente se encontra no próximo encontro online, né, no Teams, para tirar dúvidas e falar um pouco mais sobre este conteúdo. Show de bola? Galera, foi e sempre será um prazer inenarrável.